Você já se pegou preso em um ciclo interminável de pensamentos, revivendo momentos, preocupando-se com o futuro ou analisando cada detalhe da sua vida? Todos nós já passamos por isso. Mas o que diria um dos maiores filósofos estoicos, Marco Aurélio, sobre isso? Neste vídeo, vamos explorar 10 maneiras de parar de pensar demais nas coisas, segundo os ensinamentos do imperador romano e filósofo estoico, Marco Aurélio. Vamos mergulhar nesses conselhos atemporais que podem transformar sua vida. Lição 1: A importância de viver o presente. Vamos começar com algo que pode parecer simples, mas é incrivelmente profundo: viva o momento presente. Marco Aurélio repetidamente nos lembra que o passado é imutável e o futuro é incerto. Muitas vezes, ficamos presos em lembranças de erros que cometemos ou preocupações sobre o que pode acontecer, mas o que realmente importa é o agora, o presente, este exato momento. Imagine, por um instante, que você está segurando um punhado de areia. Se você tentar agarrá-la com muita força, ela escorrerá entre seus dedos. O mesmo acontece com o tempo. Se nos concentrarmos demais no passado ou no futuro, perdemos o que está bem diante de nós. Marco Aurélio nos ensina que o presente é a única coisa que realmente possuímos. Quando você se concentra no que está acontecendo agora, você se conecta com a realidade. Você deixa de lado os e se e os deveria ter sido, e começa a viver com mais clareza e propósito. Pergunte a si mesmo: o que estou fazendo agora? Este é o único momento que você pode influenciar. Ao trazer sua atenção de volta para o presente, você reduz a ansiedade e para de remoer pensamentos, e começa a viver de forma mais plena e consciente. Isso não significa ignorar o passado ou o futuro, mas sim dar ao presente o seu devido valor. Pense nas suas últimas 24 horas. Quantos momentos você realmente viveu, totalmente presente, sem ser interrompido por pensamentos sobre ontem ou amanhã? É um exercício desafiador, mas Marco Aurélio nos encoraja a praticá-lo diariamente. Lição 2: Controle seus pensamentos. No estoicismo, aprendemos que não são as coisas em si que nos perturbam, mas sim as nossas opiniões e interpretações sobre elas. Pense em como sua mente reage quando algo não sai conforme o planejado. Talvez você comece a se perguntar por que isso aconteceu com você, ou a imaginar cenários futuros ainda mais desfavoráveis. Esse ciclo pode rapidamente sair do controle, criando uma tempestade mental de angústia e ansiedade. Mas, como Marco Aurélio nos lembra, essa tempestade não é criada pelos eventos em si, mas pela maneira como decidimos percebê-los e reagir a eles. Ele nos desafia a questionar nossos pensamentos: este pensamento está me ajudando ou me prejudicando? Isso pode parecer um exercício simples, mas é incrivelmente poderoso. Ao identificar pensamentos que trazem angústia, medo ou frustração, você tem a oportunidade de interrompê-los e substituí-los por algo mais construtivo. Imagine que você está esperando uma resposta importante, como um e-mail sobre uma oportunidade de trabalho. Aí, sua mente começa a pensar: e se não der certo? E se eu falhar? O que vou fazer? Esses pensamentos não têm base na realidade atual, eles são projeções do que pode ou não acontecer. Marco Aurélio diria para você trazer sua mente de volta ao presente e lembrar-se de que a única coisa sobre a qual você tem controle é a sua resposta ao momento. Ele também enfatiza a ideia de que devemos focar naquilo que está dentro do nosso poder. As suas ações, as suas reações, e sim, os seus pensamentos, estão sob o seu controle. Quando você percebe que pode escolher seus pensamentos e decidir como interpretar o mundo ao seu redor, você se liberta da armadilha de ficar remoendo as coisas. Marco Aurélio nos oferece uma metáfora útil: a mente é como uma fortaleza. Você é o guardião dessa fortaleza, e cabe a você decidir quais pensamentos deixam entrar e quais devem ser barrados à porta. É um exercício constante de vigilância e disciplina, mas é esse controle que permite viver com mais paz e menos perturbação. Lição 3: Aceitar a natureza das coisas. Vamos agora nos aprofundar em um princípio central do estoicismo que Marco Aurélio praticava em sua vida diária: aceitar a natureza das coisas. Para ele, aceitar a realidade como ela é, em vez de como gostaríamos que fosse, é fundamental para alcançar a paz interior. Aceitar a natureza das coisas significa reconhecer que tudo no universo segue uma ordem natural. As coisas acontecem como devem acontecer, conforme uma sequência que, muitas vezes, está além do nosso controle e compreensão. A resistência a essa realidade só traz sofrimento. Imagine uma tempestade.
Você pode odiar a chuva, sentir-se frustrado por ter que mudar seus planos, mas a tempestade acontecerá de qualquer maneira, independentemente dos seus sentimentos. A chuva não vai parar porque você se aborreceu. Marco Aurélio nos encoraja a ser como o mar que aceita as ondas. Ele não tenta resistir ou mudar o que está além do seu poder. Ele simplesmente aceita e se adapta. Esse princípio de aceitação se aplica não apenas às grandes adversidades, mas também às pequenas frustrações do dia a dia. Quando algo não acontece como você esperava, em vez de lutar contra a realidade, pergunte-se: isso está dentro ou fora do meu controle? Se está fora do seu controle, como o comportamento de outras pessoas, o tempo, ou até mesmo as circunstâncias imprevistas, então a única coisa que resta é aceitar. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre como todas as coisas estão interconectadas. Ele acreditava que tudo o que acontece no universo faz parte de uma ordem maior, mesmo que não possamos ver o quadro completo. Quando aceitamos a natureza das coisas, estamos reconhecendo que, de alguma forma, tudo está se desenrolando como deve ser, mesmo que pareça caótico ou injusto do nosso ponto de vista limitado. Essa aceitação não significa que você deve se afastar das responsabilidades ou deixar de buscar melhorias na sua vida. Pelo contrário, significa que você deve agir da melhor maneira possível dentro do que está ao seu alcance, mas sem se apegar aos resultados. A natureza das coisas inclui o fato de que nem sempre podemos controlar os resultados de nossas ações. Marco Aurélio nos convida a adotar uma postura de tranquilidade diante da adversidade, uma calma que vem da compreensão de que estamos apenas desempenhando nosso papel em um universo maior. Ele disse: tudo o que acontece, acontece como deveria, e se você observar com atenção, verá que é assim. Esse pensamento nos leva a uma aceitação serena, onde deixamos de lutar contra o fluxo natural dos eventos, e em vez disso, fluímos com ele. Lição 4. Simplifique suas reações. Marco Aurélio nos encoraja a enfrentar as situações da vida com uma abordagem direta e objetiva, evitando complicações desnecessárias. Imagine um cenário comum: você está no trânsito, e alguém corta abruptamente o seu carro. Em uma fração de segundo, sua mente pode disparar em várias direções: raiva, frustração, pensamento sobre a imprudência da outra pessoa. O que realmente aconteceu? Um carro entrou na sua frente. Isso é tudo. Qual é a resposta mais simples e eficaz? Diminuir a velocidade, manter a calma e seguir em frente. Ao simplificar sua reação, você evita o desgaste emocional e mental que vem de complicar a situação com julgamentos e emoções negativas. A chave aqui é perceber que a maioria das situações não exige uma resposta complexa. É como um nó que pode ser desfeito facilmente, se você não tentar puxar todas as pontas ao mesmo tempo. Marco Aurélio acreditava que grande parte do nosso sofrimento vem da maneira como reagimos, e não dos eventos em si. Ele nos ensina que podemos escolher como responder a cada situação que enfrentamos. Quando você simplifica sua reação, você mantém o foco no que realmente importa e não se deixa levar por distrações emocionais. Lição 5. Lembre-se da impermanência. Este conceito estoico é tanto um consolo quanto um chamado à ação, pois nos lembra que tudo na vida é transitório, incluindo nossas preocupações, dores e até mesmo os momentos de alegria. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre a brevidade da vida. Ele nos exorta a considerar a natureza efêmera de tudo o que existe. O tempo passa, as circunstâncias mudam, e tudo o que parece permanente é, na verdade, passageiro. Essa compreensão pode ser libertadora, especialmente quando nos sentimos sobrecarregados por desafios e preocupações. Pense nas dificuldades que você enfrentou no passado. Naquele momento, elas podem ter parecido insuperáveis, talvez até permanentes. Mas agora, ao olhar para trás, você percebe que elas passaram, que o tempo seguiu em frente e que você se adaptou e superou. Marco Aurélio nos ensina que devemos aplicar essa mesma perspectiva ao presente. Ao lembrar da impermanência, você pode encontrar alívio em saber que a situação difícil que você enfrenta agora também passará. A impermanência também se aplica às nossas emoções. Sentimentos de tristeza, raiva ou ansiedade são naturais, mas eles não são eternos. Quando você está em meio a uma tempestade emocional, pode ser útil lembrar-se de que isso também é temporário. Marco Aurélio nos lembra que somos mais fortes do que nossos estados emocionais, pois eles vêm e vão, enquanto nós permanecemos. Ele dizia: tudo é efêmero, tanto quem se lembra como o que é lembrado.
Com isso, ele nos convida a adotar uma visão mais ampla da vida, onde cada evento e cada experiência são apenas pequenos elementos de uma tapeçaria maior. Quando você internaliza essa perspectiva, percebe que não há necessidade de se apegar tão fortemente a qualquer momento, bom ou ruim. Isso não significa ser indiferente, mas sim viver com a consciência de que tudo é passageiro. Além de nos ajudar a lidar com dificuldades, a lembrança da impermanência também nos motiva a valorizar o presente. Marco Aurélio nos alerta para o fato de que o tempo que temos é limitado, e que não devemos desperdiçá-lo com preocupações excessivas ou com o apego a coisas que inevitavelmente mudarão ou desaparecerão. Ele nos encoraja a viver cada dia como se fosse o último, não com desespero, mas com uma apreciação profunda e sincera pelo que temos agora. Lição 6. Pratique a autodisciplina. Para os estoicos, a capacidade de controlar a si mesmo, seus desejos, impulsos e ações, é a chave para viver uma vida virtuosa e equilibrada. Marco Aurélio, como imperador de Roma, enfrentava desafios imensos, tanto externos quanto internos. No entanto, ele acreditava firmemente que a verdadeira força não vinha do poder sobre os outros, mas do domínio sobre si mesmo. Ele nos lembra que a autodisciplina é o fundamento sobre o qual todas as outras virtudes se sustentam. Sem ela, é fácil ceder aos caprichos momentâneos, às tentações e às emoções descontroladas. Pense em um exemplo simples: a tentação de procrastinar. Todos nós já experimentamos aquele desejo de adiar tarefas importantes, seja por medo, preguiça ou simplesmente por preferir algo mais agradável no momento. No entanto, Marco Aurélio nos ensinaria que ceder a esses impulsos é o caminho para a mediocridade. Ele diria: se algo parece difícil para você, não pense que é impossível. Pense, em vez disso, que deve ser feito. Autodisciplina é sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não sente vontade. É a habilidade de agir de acordo com seus princípios e objetivos, em vez de ser governado por impulsos passageiros. Quando você pratica a autodisciplina, você fortalece sua mente e se torna capaz de enfrentar qualquer desafio com clareza e determinação. Mas a autodisciplina não é apenas sobre trabalho ou deveres. Marco Aurélio também acreditava que precisamos disciplinar nossos pensamentos e emoções. Isso significa manter a mente focada no que é importante e evitar distrações mentais que nos afastam de nossos propósitos. É um processo contínuo de refinar nossa mente, treinando-a para se concentrar no que é essencial e ignorar o que é fútil. A autodisciplina também envolve a capacidade de resistir a prazeres momentâneos que podem nos desviar de nossos objetivos de longo prazo. Por exemplo, imagine que você está tentando manter uma alimentação saudável, mas se vê tentado por um doce. A autodisciplina entra em cena quando você faz a escolha consciente de dizer não, sabendo que o prazer imediato não vale o preço de comprometer sua saúde ou suas metas. Lição 7. Pratique a reflexão diária. Marco Aurélio nos encoraja a adotar para cultivar uma vida de sabedoria e autoconsciência. A reflexão diária é uma ferramenta poderosa que permite avaliar nossas ações, pensamentos e emoções, ajustando nosso curso conforme necessário. Marco Aurélio, em seus escritos, muitas vezes nos lembra da importância de reservar um tempo para a introspecção. Ele praticava a reflexão diariamente, revisitando suas ações e decisões para garantir que estavam alinhadas com seus princípios e valores. Ele acreditava que, ao olhar para dentro e examinar o que aconteceu ao longo do dia, podemos aprender, crescer e melhorar continuamente. Como ele dizia, a vida não é uma questão de tempo, mas de atos. Lembre-se de que você pode ser bom apenas agora. Refletir diariamente nos dá a oportunidade de analisar o que funcionou bem e o que poderia ser aprimorado. Pense em como você começa o seu dia. Você se prepara mentalmente para os desafios e oportunidades que virão? Ou você simplesmente se deixa levar pelas circunstâncias? A reflexão diária começa com um momento de quietude, onde você revisita suas ações, suas reações e suas intenções. Marco Aurélio nos ensinava a fazer isso de maneira honesta e construtiva. Ao final do dia, tire alguns minutos para revisar o que aconteceu. Pergunte-se: como reagi às situações? O que eu poderia ter feito de diferente? Esse processo não é para se criticar severamente, mas para aprender e ajustar o comportamento futuro. A ideia é cultivar um entendimento mais profundo de si mesmo e desenvolver uma maior clareza sobre suas próprias ações e motivações. A prática da reflexão diária também envolve reconhecer suas vitórias e desafios. Celebrar pequenas conquistas é tão importante quanto aprender com os erros. Marco Aurélio sabia que, ao refletir sobre o que foi bem-sucedido,
você pode reforçar esses comportamentos positivos e continuar a desenvolvê-los. Da mesma forma, ao identificar áreas de melhoria, você está criando uma oportunidade para crescer e evoluir. Lição 8. Pratique a virtude. A virtude não é apenas um ideal abstrato, mas a verdadeira medida de uma vida bem vivida. Marco Aurélio acreditava que viver de acordo com a virtude era o caminho para alcançar a verdadeira felicidade e paz interior. Mas o que significa realmente praticar a virtude? Na filosofia estoica, a virtude é composta por 4 qualidades principais: sabedoria, coragem, justiça e autocontrole. Marco Aurélio nos ensina que, ao incorporar essas virtudes em nossa vida diária, nós não só vivemos com mais integridade, mas também contribuímos para um bem maior. Vamos começar com a sabedoria. A sabedoria é a capacidade de tomar decisões bem informadas e agir de acordo com a razão. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre a importância de discernir entre o que é verdadeiramente importante e o que é efêmero. Ele nos encoraja a buscar conhecimento, a compreender as complexidades da vida e a aplicar esse entendimento em nossas ações. A sabedoria não é apenas sobre adquirir conhecimento, mas também sobre usá-lo para viver de maneira justa e virtuosa. Em seguida, temos a coragem. Para Marco Aurélio, a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir com bravura apesar do medo. A coragem é o que nos permite enfrentar desafios e adversidades com determinação e dignidade. Ela nos dá a força para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Marco Aurélio nos lembra que a verdadeira coragem é a de enfrentar as dificuldades da vida com uma atitude serena e resoluta, sabendo que, ao agir de acordo com nossos princípios, estamos no caminho certo. A justiça é a terceira virtude central. Marco Aurélio acreditava que viver de maneira justa significa tratar os outros com equidade e respeito, e agir de forma que contribua para o bem comum. A justiça exige que reconheçamos a dignidade e os direitos dos outros, e que nossos atos sejam guiados por um senso de equidade. Ele nos desafia a considerar como nossas ações afetam aqueles ao nosso redor e a buscar sempre agir de maneira que beneficie a todos, não apenas a nós mesmos. Por fim, o autocontrole é a virtude que nos permite governar nossos desejos e emoções. Marco Aurélio sabia que a capacidade de controlar nossos impulsos e agir com moderação é crucial para uma vida virtuosa. O autocontrole não significa suprimir nossas emoções, mas sim integrá-las de maneira que não nos domine. Ele nos ensina a reconhecer nossos desejos e a escolher nossas ações com base na razão, não apenas no prazer imediato. Praticar a virtude é um exercício contínuo. Marco Aurélio nos lembra que viver de acordo com a virtude não é algo que se conquista de uma vez por todas, mas algo que devemos buscar constantemente. Lição 9. Pratique a gratidão. Embora a gratidão possa parecer uma ideia simples, ela é uma poderosa ferramenta estoica para combater o pensamento excessivo e as preocupações. Marco Aurélio nos encoraja a refletir diariamente sobre as coisas pelas quais somos gratos. Ele acreditava que, ao focar nas bênçãos e nos aspectos positivos de nossas vidas, podemos equilibrar a tendência natural de nos concentrarmos em problemas ou situações negativas. Ele escrevia em seus Pensamentos: quando você se levantar de manhã, pense no privilégio de estar vivo, de pensar, de aproveitar, de amar. Praticar a gratidão nos ajuda a redirecionar nossa energia mental. Em vez de nos perdermos em pensamentos ansiosos ou negativos, podemos escolher intencionalmente reconhecer o que temos de bom. Isso não significa ignorar os desafios, mas sim adotar uma perspectiva que reconheça tanto as dificuldades quanto as bênçãos. A gratidão também tem o poder de nos ancorar no presente. Quando paramos para apreciar o que temos agora, nos afastamos das preocupações com o que pode ou não acontecer no futuro. Isso cria uma sensação de contentamento e nos permite lidar com as dificuldades de uma maneira mais equilibrada. Então, ao final do dia, ou mesmo ao longo dele, faça uma pausa e pense em 5 coisas pelas quais você é grato. Essa prática simples pode transformar sua mentalidade e aliviar o fardo de pensar demais. Como Marco Aurélio nos ensina, a gratidão é uma virtude que fortalece nossa resiliência e nos aproxima de uma vida mais tranquila e realizada. Lição 10. Cultive a autocompaixão. Marco Aurélio, embora fosse um imperador e líder militar, entendia a importância de tratar a si mesmo com gentileza e compreensão. Ele sabia que, para viver de acordo com a virtude e a sabedoria, é essencial reconhecer nossas próprias limitações e fraquezas sem nos julgarmos com dureza excessiva. Muitas vezes, quando pensamos demais, é porque somos excessivamente críticos de nós mesmos.
Nos culpamos por nossos erros, nos preocupamos com o que não conseguimos controlar e nos prendemos em um ciclo de autocrítica. Marco Aurélio nos lembra que somos humanos e, como tal, estamos suscetíveis a falhas. Ele escreveu: você sempre pode tecer novas fibras no tecido da sua vida, contanto que as teça de acordo com as virtudes. Isso significa que, mesmo quando erramos, podemos aprender e melhorar sem nos punir desnecessariamente. Cultivar a autocompaixão é sobre reconhecer que você está fazendo o melhor que pode, dadas as circunstâncias. É aceitar que erros são oportunidades de crescimento e que falhas não definem quem você é. Marco Aurélio nos encoraja a abordar a vida com uma atitude de aprendizado contínuo, em vez de nos prender ao arrependimento ou à culpa. Ao praticar a autocompaixão, você reduz a pressão sobre si mesmo e alivia a carga mental que vem com o excesso de pensamentos. Você aprende a ser mais paciente consigo mesmo, a se perdoar pelos erros e a avançar com mais leveza e clareza. Isso não significa ser indulgente, mas sim reconhecer que o caminho da virtude é feito de pequenas correções e ajustes, e que a gentileza consigo mesmo é uma parte vital desse processo. Chegamos ao final do nosso vídeo sobre as 10 maneiras de parar de pensar demais nas coisas, segundo Marco Aurélio. Espero que as ideias e práticas que exploramos hoje tenham oferecido uma nova perspectiva sobre como podemos aplicar a sabedoria estoica em nossas vidas. Essas práticas não são apenas conceitos filosóficos, mas ferramentas práticas para transformar a maneira como vivemos. Ao adotá-las, você não apenas alivia o peso de pensar demais, mas também abre espaço para uma vida mais equilibrada e significativa. Lembrando sempre que o estoicismo é uma jornada, não um destino. A prática constante desses princípios pode ajudar a cultivar uma mente mais tranquila e uma vida mais alinhada com nossos valores. Marco Aurélio nos mostrou que a sabedoria vem da prática e da reflexão contínua. Ao incorporar esses ensinamentos em sua vida, você está dando passos significativos em direção a uma existência mais plena e realizada. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre filosofia estoica e desenvolvimento pessoal. Deixe nos comentários como você pretende aplicar esses princípios em sua vida, ou compartilhe suas próprias experiências e desafios.